Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos e todos bem-vindos, bem-vindas ao capítulo 4 aqui do Help Química, onde nesse capítulo nós vamos trabalhar com as ligações químicas. E iniciando esse capítulo, nós vamos falar de ligações metálicas. Galera, eu garanto que essa vai ser a aula mais completa de ligações metálicas que vocês vão ver durante todo o seu ensino médio. Então, já vamos deixando aquele joinha aqui no vídeo, já vamos se inscrevendo no Help Química e se você deseja ter conteúdos exclusivos, torne-se membro assinante. Enquanto toca a vinheta, você compartilha esse vídeo com seus coleguinhas. Toca a vinheta! Bom, moçada, vamos começar aqui nossa aula então de hoje, né? Vamos começar falando aqui um pouquinho sobre as ligas metálicas, né? Mesmo talvez sem vocês conhecerem com esses nomes, né? As ligas metálicas elas praticamente fazem parte da nossa rotina, do nosso dia a dia. Né? Por exemplo, as ligas metálicas elas estão presentes nesse computador que eu estou usando para gravar essa aula, elas estão presentes nos seus aparelhos celulares, né? Então elas acabam estando presentes nos seus aparelhos celulares, elas estão presentes nos talheres que nós usamos para nos alimentarmos, por fim, elas estão presentes em uma infinidade de coisas. E essas ligas metálicas, né, elas nada mais são do que o quê? Você misturar vários metais. Então essa mistura, né, quando você funde um metal, porque vamos lembrar aqui lá do nosso capítulo 3, quando nós trabalhamos com tabela periódica, e nós vimos um pouquinho as propriedades dos metais. Nós vimos que praticamente todos os metais, com exceção do mercúrio, a temperatura e pressão ambiente, eles têm o estado físico sólido, certo? Então, aqui na tabela periódica, né, se nós pegarmos todos esses elementos que aqui estão em verdinho, todos eles são metais. E todos eles sendo metais, eles então possuem o estado físico sólido, salvo exceção o mercúrio. Bom, então, se você derrete esse material, né, se você leva ele para a fusão, né, você consegue misturar esses metais. Então, vamos supor, né, que você derreteu 1, 2 ou 3 metais e depois misturou com ele todo derretido. Quando ele solidificar de novo, quando ele esfriar e voltar a ser sólido, esses metais eles já vão estar todos juntos, sendo quase impossível distinguir qual é qual. Então, nessa misturinha, é o que nós chamamos de ligas metálicas, que consequentemente vão formar também as ligações metálicas. Beleza, moçada? Facinho, facinho? Sim! Aí eu trouxe aqui para vocês, né, galera? Então, algumas ligas metálicas, né, presentes em alguns objetos que talvez sejam comuns para nós. Por exemplo, na lâmpada, né, nas lâmpadas de LED ou nas lâmpadas de mercúrio, esse filamento aqui que encaixa a lâmpada na boquilha, ela é chamado de planite, é um tipo de liga metálica. Os relógios mais antigos, né, o meu avô tinha um desses, né, há 1000 séculos atrás, né, é uma liga chamada Invar. Né, alguns metais presentes em alguns talheres são feitos de aço inox. Né, a solda é um tipo de liga metálica. E assim nós temos muitos outros. Magnalha, amálgama, latão, bronze, até aliança de ouro 18 quilates também é uma liga metálica. E por que nós produzimos então as ligas metálicas e não trabalhamos somente com os metais em sua forma pura? Bom, moçada, para responder essa pergunta então, nós precisamos entender um pouquinho sobre os metais e as suas propriedades. Esse é o nosso primeiro ponto de partida. Esse é o primeiro caminho que nós precisamos seguir para nós entendermos sobre os metais e as suas propriedades. Bom, todos esses daqui que estão em roxinho na tabela periódica,
eles são metais. Então eu vou pegar um metal aqui qualquer, eu vou pegar a platina. Imagina que eu vim aqui, né, peguei na tabela periódica a platina. Essa daqui, esse mocinho aqui, é como se estivesse representando aqui para nós uma barrinha de platina, beleza? Bom, então, o que nós já começamos a entender aqui, moçada, da platina? Primeiro, o estado físico dela é sólido. Esse é o nosso primeiro pulo do gato. Nós temos um estado físico aqui da platina e esse estado físico da platina, então, ele é sólido. E o que nós podemos ou devemos resgatar aqui na nossa gaveta do conhecimento? Nós precisamos entender que todos esses metais aqui, independente do estado físico deles ser sólido, eles têm raio atômico grandes, beleza? Então esse Ra aqui nos indica raio atômico. E essa setinha para cima, que esses raios atômicos eles são grandes. Então é como se eu estivesse falando, olha, a platina, ela por ser um metal, ela tem raio atômico grande. Então o que isso significa dizer? Que nessa única barrinha aqui, eu tenho vários núcleos de platina. Então se eu fosse representar esses núcleos metálicos, né, nós devemos lembrar que os núcleos, eles praticamente são formados a partir de carguinhas positivas. Então é como se eu tivesse aqui, ó, vários núcleozinhos de platina. Então essa bolinha com esse mais aqui, tá, galera? Esse é um mais aqui. Me desculpe pela minha péssima letra, pela minha péssima habilidade de desenhar. Eu juro que eu já tentei melhorar essa letra, mas, né? Então aqui eu tenho vários núcleozinhos positivos de platina. Então, núcleozinho positivo, vários núcleozinhos positivos. Então, todos aqui. Então, olha só. Então, eu tenho vários núcleozinhos positivos de platina. E aí, por que eu estou falando de tudo isso? Né? Porque como a platina, assim como qualquer metal, tende a ter raios atômicos grandes, o elétron da camada de valência, ou seja, aquele elétron mais distante do núcleo do átomo, o que vai acontecer com ele? Ele vai sofrer menor atração pelo núcleo do que aquele elétron que está mais pertinho. Né? Nós discutimos isso no capítulo 2 e no capítulo 3 aqui no Help Química. Depois vocês dão uma voltada lá nas aulas, caso vocês não se lembrem. E aí, moçada, o que acontece então com os elétrons que estão mais distantes? Esses elétrons que estão mais distantes, que eu estou representando por esse tracinho azul aqui dentro do quadradinho, esses elétrons eles praticamente vão se movimentar livre por aquele átomo. Só que como você tem vários núcleos metálicos, é como se você tivesse vários núcleos metálicos e vários elétrons aqui do lado. Então, olha só, vários núcleos, vários elétrons, vários núcleos, vários elétrons. Então, todos esses tracinhos em azul aqui, né, moçada, que eu estou representando aqui do lado, é como se eles fossem o quê? Como se eles fossem os elétrons que praticamente conseguem se movimentar livre de um núcleo para o outro. Devido a quê? Devido ao raio atômico desse mocinho ser muito grande. Então, né, pessoal, quando eu trabalhei raio atômico com a galera, né? Vou até deixar aqui em cima no card essa aula, né? Quando eu trabalhei raio atômico, eu falei, galera, esse daqui vai ser uma das propriedades periódicas mais importantes que nós vamos ver nesse curso. Beleza? Olha aqui mais uma aplicação do nosso raio atômico. Lembra que eu falei com vocês? Eu não me lembro o número da aula, gente. Se eu não me engano, era a aula 26 ou 27, tá por aí. Né? Mas eu vou deixar aqui no card essa aula de propriedades periódicas. Basicamente, o raio atômico ele descrevia todas as propriedades periódicas. E agora, além das propriedades periódicas, ele também está descrevendo o quê? A movimentação livre dos elétrons devido à pouca influência dos núcleos. Então o elétron que está aqui, ó, onde está essa bolinha vermelha, pode saltar para esse outro átomo, que pode saltar para esse outro átomo, que pode saltar para esse outro átomo. E aí fica esse tanto de elétron saltando. E aí, moçada, o que nós não podemos esquecer é de que
essa representação do núcleo é como se eu tivesse aqui, ó, pegando um pedacinho minúsculo. Esse pedacinho aqui chamuscadinho de azul dentro da platina. E aí eu represento todos esses núcleos metálicos. Porque uma barrinha de platina, né? Então essa mocinha aqui em cinza, ela representa a platina, o nosso elemento representado pela letra P maiúscula e T minúsculo. Então a platina aqui, moçada, platina, até colocar aqui, destacar bem esse nome, numa barrinha de platina, numa única barrinha, você vai ter o quê? Milhares, 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 muitos milhares de núcleos de platina envolvido aí, beleza? Bom, então agora que nós entendemos um pouquinho dessa propriedade, vamos entender o que aconteceria então se eu pegasse um fiozinho de platina. Então imagina que agora ao invés da barra, beleza? Fiz alguns procedimentos lá, tá, galera? Não se preocupe que eu não vou cobrar nada aqui eu não vou cobrar aqui nada relacionado à física, tá? Podem ficar tranquilos quanto a isso. Mas imagina que eu peguei aqui um fiozinho de platina. Se eu desse um zoom em uma pequena região dele, uma pequena mesmo, uma região minúscula, eu veria o quê? Esses elétrons deslocados no meio dos cátions metálicos, né? Que é basicamente o que eu acabei de explicar no slide anterior. Mas o que aconteceria? Olha só. Esses elétrons livres é porque estão o quê? Estão podendo se movimentar. Eles estão deslocalizados, beleza? Deslocalizados. O que significa então eles estarem deslocalizados? Literalmente, falando um português assim, bem grotesco, é como se eles estivessem bagunçados, é como se eles estivessem a Deus dará e que se dane todo o resto. Beleza, moçada? Então, tá ali o fiozinho de platina. Mas imagina que esse fiozinho de platina ele tenha sido usado no intuito de você, sei lá, passar numa fiação elétrica, ou passar num condutivímetro, ou coisa do tipo. Basicamente o que você vai ter aqui é a imersão de uma diferença de potencial, de uma DDP, beleza? Então, quando você aplica uma DDP ela vai ser aplicada o quê? Em um sentido, em um fluxo, seguindo determinado caminho. Então, se você desse um zoom em uma outra região após a aplicação da DDP, você vai continuar tendo. Imagina que aqui essa parte azul seja um zoom de um pedacinho muito minúsculo aqui do seu fio de platina. Você vai continuar tendo lá os seus núcleos eles não mexem de lugar, tá, galera? Aqui é um zoom super dado mesmo, que a gente está até enxergando aqui o afastamento dos núcleos, ok? Então aqui você tem os seus núcleos metálicos, todos bonitinhos, e aí você foi lá, ó, zoom, deu uma diferença de potencial. Então esses elétrons que estavam antes aqui, todos bagunçados, todos deslocalizados, o que eles vão começar a acontecer com eles agora? Eles agora vão ficar todos arrumadinho, igual filhinha do marcha soldado, beleza? Então, ao invés de eles ficarem lá todo bagunçadão, eles agora começam a ficar em um fluxo, como se fosse uma fila. E aí, o que acontece aqui nessa criança? Esses elétrons, então, começam a se movimentar no sentido em que a diferença de potencial passou a ser aplicada. Beleza? Então, essa setinha amarela aqui, dentro da nossa bolinha cinza, o que ela basicamente está nos dizendo? O que basicamente ela está nos mostrando? Que uma diferença de potencial, o que nós vamos entender por enquanto, né, pessoal? Sei que essa disciplina, essa matéria costuma ser dada no primeiro ano e às vezes a gente não aprofunda tanto, né, dentro de sala de aula, devido ao tempo, devido a uma série de fatores. Mas essa diferença de potencial, vocês podem praticamente entender ela como uma eletricidade.
beleza? Então ela é basicamente uma eletricidade sendo aplicada no nosso meio, ok? Então essa eletricidade que foi aplicada no nosso meio, ela ordenou os nossos elementos, os nossos elétrons, a seguir um fluxo constante. O professor de física que estiver aqui me vendo vai querer me matar quando eu falei que isso é uma eletricidade, mas isso é só a título didático, beleza, galera? Só para nós entendermos aqui. Bom, professor, mas tá, por que você está dando essa volta toda? Por que você está falando, então, desse fluxo de platina, dessa diferente potencial, dos elétrons estarem organizados? Vamos colocar essa informação aqui, para ficar bonitinho? Vamos colocar aqui, ó, com a diferente potencial, nós vamos colocar aqui os elétrons organizados. Os elétrons organizados. Então eles estão seguindo todo um fluxo bonitinho, beleza? Bom, então se nós temos agora elétrons organizados, seguindo todo um fluxo, com uma eletricidade que foi passada, o que isso vai implicar para nós? O que isso vai gerar de novidade para nós, então, moçada? Isso vai gerar algumas das propriedades que os metais eles adquirem, que são o quê? Serem bons condutores de calor e eletricidade quando no estado sólido e no estado líquido, devido a esses núcleos estarem interagindo um com os outros, beleza? Quando eles estão no estado gasoso, existe metal no estado gasoso? Existe. Tem condições que nós podemos ter metais no estado gasoso, claro que com altíssimas temperaturas, beleza, galera? Mas quando estão no estado sólido e líquido, eles são ótimos condutores de calor e eletricidade. Possui elevadas temperaturas de fusão e de ebulição, exceto o mercúrio. Que o quê? Que possui baixo ponto de fusão, ou baixa, vou colocar aqui, baixa temperatura de fusão. Temperatura de ebulição do mercúrio, ela é alta, tá, galera? Mas a temperatura de fusão dele acaba sendo baixa. Os metais têm uma característica de serem dúcteis e maleáveis. O que são dúcteis e maleáveis? Dúcteis e maleáveis significa que você pode fazer formas com eles, moldá-los sem que eles se quebrem, sem que eles se partam ao meio. E maleáveis significa que você... na verdade, isso é maleável, desculpe. Dúcteis significa que você pode fazer fios com eles. Então, essas duas propriedades juntas. Você pode moldar, você pode mexê-lo e eles não vão quebrar. E, por fim, né, chegamos aqui num ponto bacana aqui da nossa aula, que é o quê? Que os metais vão formar, galera, as ligas metálicas, ok? Bom, o que essas ligas metálicas, então, né? Eu tinha feito essa pergunta há alguns slides atrás e não respondi ela. Então, por que nós formamos as ligas metálicas, então, né, pessoal? Essa é uma pergunta, assim, bacana para nós. Por que nós formamos ligas metálicas? Porque elas intensificam as propriedades, né? Anotem isso daí. As propriedades intensificam as propriedades dos metais. Então, por exemplo, né, galera, o ouro 18 quilates. O ouro, por si só, ele é um metal que tem um brilho fosco, ele é macio. Então, por que nós misturamos na aliança de ouro 18 quilates zinco, cobre e prata? A prata para aumentar o brilho. Então, aquela aliança bonita, brilhante de ouro é para dar uma intensificada no brilho do ouro, porque o ouro maciço, o ouro puro, né, 24 quilates praticamente, ele tem um brilho muito fosco, beleza? Então dá essa intensificada ali no brilho do ouro, beleza? E o cobre e o zinco é para dar mais resistência, deixa ele mais duro, mais resistente ao arranhão, mais resistente
ao amassar. Então, quando você forma ligas metálicas, você está fazendo o quê? Você está dando mais intensidade, mais força no seu material. Foi até uma das coisas que nós discutimos lá no capítulo 2, quando nós falamos de história da química, né? Por que algumas tribos elas eram taxadas como mais fortes do que outras e coisas do tipo, né, galera? Então, essa é uma das propriedades formadas nesse rolê todo. Bom, e aí, então, né, chegamos num ponto que talvez para você, aluno de ensino médio, não vai fazer tanto sentido, tá? Mas para você, aluno de ensino superior, que está vindo aqui conhecer um pouquinho melhor, essa parte aqui, a justificativa da condução de eletricidade, ela é fundamental para vocês. E como nós vamos justificar? Nós vamos justificar através da teoria do orbital molecular. Bom, só para que ninguém se perca aqui nessa explicação, deixa eu dar uma leve introduzida aqui. Essa representação aqui, vou mudar de cor, vou colocar isso em roxo, tá, galera? Para dar um destaque em relação ao que nós temos ali. Essas representações aqui, 2P, 2S, representa o orbital atômico. O orbital atômico. Nós falamos desses orbitais quando nós discutimos o modelo atômico atual, lá no capítulo 2. Também vou deixar aqui no card para você essa aula. Esse cara aqui são os orbitais das moléculas, o que nós chamamos de orbital molecular. Beleza? Então, esses caras aqui do meio são os orbitais moleculares. E é o que nós chamamos também de bandas de energia. Ok, galera? Então, só uma leve introdução. E aí, o que acontece, né? Quando nós temos essas bandas de energia e ela está presente em um material condutor, nós representamos por esse retângulozinho que está aqui desse lado. Então, esse eixo aqui, né, esse eixo das ordenadas, nós vamos colocá-lo que ele representa determinada quantidade de energia, né? Uma energia dada em kilojoules, por exemplo. Beleza? Só melhorar esse Ezinho aí, galera. Tem feio para danar. Minha letra saiu horrorosa ali. Deixa eu melhorar aqui, ó. Então, essa energia aqui, ela, por exemplo, seria uma energia dada em kilojoules. Então, cada tracinho desse em azul é como se ele tivesse preenchido com elétrons. Então, aqui, ó, tenho elétrons para cá, tenho elétrons para lá. Então, notem que eu estou representando os elétrons igual o modelo atômico atual, né, galera? Aí a importância de nós termos visto a aula de modelo atômico atual. Então, o que acontece aqui nessa criança? Nós temos aqui em azul, uma banda preenchida. Banda preenchida. E aí, galera, aqui em vermelho, nós temos bandas que estão o quê? Vazias. Então, quando você aplica aquela diferença de potencial, onde que foi? Onde que ela está? Tá no slide anterior. Isso. Então, quando nós aplicamos aqui essa diferença de potencial, nós fornecemos eletricidade nesse sistema. O que vai acontecer aqui com os nossos elétrons que estavam na banda preenchida? Ele vai começar a migrar, ó, ele vai começar a fazer assim, ó, para os orbitais, para a banda que não estão preenchida. E aí vem outro carinha aqui de baixo, ó, e vem aqui para cima. Aí o carinha aqui antes que estava aqui em cima, né, vou colocar ele em outra corzinha, vou colocar ele aqui, sei lá, nesse cor de burfugir aqui. Né? Então esse cara aqui que está aqui em vermelhinho foi o elétron que foi migrado para o potencial de mais alta energia. Depois ele retorna. E aí fica essa brincadeira. Sobe elétron,
desce elétron. Sobe elétron, desce elétron. Por quê? Essas bandas vazias com essas bandas cheias, note que a diferença de energia é muito pouca. Beleza? Então, tendo essa diferença de energia, é como se ele saísse daqui de um orbital aqui, fosse por cima, fosse por cima, fosse lá em cima, voltasse e fica essa brincadeira. Sobe elétron, desce elétron, sobe elétron, desce elétron. E aí, com base nessa brincadeira toda, então, nós temos o quê? Nós temos uma banda condutora. Beleza? Então, por esse motivo, né, com essa explicação, nós justificamos porque metais e também ligas metálicas são ótimos condutores de calor e eletricidade. O calor, a ideia é a mesma, tá, galera? Bom, mas nós temos alguns materiais, como esse cara aqui, que representa a banda de um semicondutor, e desse outro cara aqui é de um não condutor. Beleza, moçada? Por que que isso acontece? A ideia é sempre nós pensarmos nos elétrons. Então aqui, ó, aqui em azul, sempre nós vamos ter bandas orbitais com elétrons. Sempre a de azulzinho vai ser a banda preenchida. Esse gap aqui, é como se fosse um buraco. Então é como se fosse um buraco. Então por que que nessa primeira figurinha aqui, né, galera, eu tenho um semicondutor? Nesse carinha você teria um semicondutor porque seria necessário, você precisaria de mais energia. Você precisaria de mais energia. Por que você precisaria de mais energia? Porque você tem que vencer esse gap aqui, esse vazio. Tá vendo? Aqui na banda condutora, os orbitais eles estavam muito próximos da outra. Aqui não. Aqui, entre a parte da banda preenchida com elétron, da banda condutora, dos orbitais vazios, você tem um gapzinho, né? Deixa eu pôr o laserzinho aqui, ó. Você tem um gapzinho. Agora, esse gapzinho, se a diferença energeticamente falando for baixa, beleza, você consegue romper e você forma um semicondutor. Porém, se o gap for grandão, olha esse cara aqui do não condutor, olha o tamanhozão, galera, desse buraco aqui. Isso aqui que eu chamo de um buracão. Literalmente um buracão. Olha o tamanho desse gap aqui, né? Então, quando você tem esse gap gigantérrimo aqui, você não consegue conduzir esse elétron aqui para cima. Se esse elétron ele não vai se movimentar para uma banda condutora, o que vai acontecer? Você vai ter um não condutor, beleza? Só que, galera, vale muito a pena a gente falar o seguinte, tá? Para ser um condutor, ou um semicondutor, ou um não condutor, tá? Nenhum material ele vai assim te proteger de qualquer quantidade de calor e qualquer quantidade de energia. Nós sabemos que há condições extremas aonde que pode ser que sim, que você tenha ali um rompimento assim posso dizer, violento e você consiga ultrapassar esse gap ainda que ele seja grandão e o seu material não condutor ele pode sim acabar conduzindo eletricidade, mas acaba sendo em condições extremas. Beleza, galera? Poxa, quanta coisa, né? Mas olha só, nós já estamos caminhando para o final. Eu trouxe aqui algumas ligas metálicas, tá, galera? Que elas são presentes em algumas coisas do nosso dia a dia e a sua composição. Então, por exemplo, a amálgama dentária, ela é formada por mercúrio, prata e estanho. Temos o bronze, né, que é usado em algumas estátuas, sinos, moedas, etc. O bronze ele é uma mistura de cobre e estanho, né? E o latão, né, o parente aqui do bronze,
é uma liga formada dos metais cobre e zinco. A solda, né, ela é usada com chumbo e estanho, e o ácido inoxidável tem ferro, carbono, cromo e níquel. Lembrando a todos que o carbono não é um metal, porém ele está presente em vários outros metais. Então, o aço inoxidável ele também acaba entrando como as ligas do nosso cotidiano, né? E aí, aqui desses exemplos aqui, ele tem uma explicaçãozinha por que ele te mostra, né? Por que esses caras, né, eles, na sua forma de ligas metálicas, eles são tão melhores, né, galera? É aquilo que eu já falei aqui, basicamente. Eles dão determinada resistência muito maior no seu material. Beleza, pessoal? Bom, agora sim, né, galera? Vamos fazer aqui um exercíciozinho. Acharam que ia acabar, né, galera? Não, galera, tá acabando. Prometo que tá acabando. Vamos fazer um exercíciozinho aqui. Só para nós fixarmos. É muito conteúdo. Não, professor, demais. Mas fala sério, gente. Essa não é a melhor aula de ligações metálicas? Eu duvido que vocês já tinham visto com tanto detalhe igual eu expliquei aqui no Help Química. Comenta aí, galera. Manda essa aula aqui para os seus coleguinhas também. Tenho certeza que eles vão gostar dela também. Bom, mas olha só, moçada, vamos lá. Vamos fazer um exercício aqui da UERJ, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, com vocês. Ele diz o seguinte: há um tipo de ligação interatômica, ou seja, formada entre átomos, em que os elétrons das camadas mais externas transitam entre os cátions da rede cristalina. Por essa característica, tal ligação é comparada a um mar de elétrons. Mar de elétrons é uma metáfora que se refere a seguinte tipo de ligação. Bom, nós estamos vendo aqui que refere-se à ligação metálica, né, moçada? Ao primeiro tipo de ligação que nós estamos vendo. E por que essa metáfora mar de elétrons? Justamente por causa dessa representação, que os elétrons praticamente nos metais conseguem se mover livremente devido à pouca atração do núcleo. Beleza? Bom, e um segundo exercício aqui, então, é um exercício do Enem, né, galera? Para nós fixarmos aqui, ele diz assim: as chamadas estruturas metal-orgânicas são cristais metálicos porosos e estáveis, capazes de absorver e comprimir gases em espaços ínfimos. Um grama desse material, se espalhado, ocuparia uma área de pelo menos 5.000 metros quadrados. Os cientistas esperam que o uso de tais materiais contribua para a produção de energia mais limpa e de métodos para a captura de gases do efeito estufa. Pergunta: a maior eficiência desses materiais em absorver gás carbônico é consequência de quê? Vamos ler todas as alternativas, depois a gente discute um pouquinho cada uma delas. Primeira, da alta estabilidade dos cristais metálicos. B, da alta densidade apresentada pelos materiais. C, da capacidade de comprimir os gases ocupando grandes áreas. D, da grande superfície de contato entre os cristais porosos e o gás carbônico. E do uso grande quantidade de materiais para absorver grande quantidade de gás. Vamos ler uma por uma aqui, né, galera? Porque o Enem igual telecena, né? A gente ganha com mais e com menos pontos. Então, olha só. Não sei se vocês separaram, mas a resposta, o próprio texto, ele já nos induz um pouco para a resposta correta, né? Uma pena que o Enem 2021 não teve muito essa característica mais, ele foi muito conceitual. Mas vamos ainda torcer para que o Enem 2022 volte a ser mais a interpretação do texto. Olha só. 1 grama desse material. Ih, esse marca-texto bagunçou, foi tudo. 1 grama desse material. Se nós temos 1 grama, 1 grama é uma quantidade pequena, né? 1 grama pudesse ocupar 5.000 metros quadrados, não, coisa demais, né, galera? Mas assim, tá tudo comprimidinho, tudo fechadinho ali e tal, então tá valendo. Então, esse carinha, um metal orgânico, eles têm poros. Poros, a gente pode pensar o poros como sendo espécies de buracos. Legal, então já está começando a surgir aqui um pensamento que vai nos direcionar para a resposta. Então, com base nisso, 1 grama, quantidade pequena, 5.000 metros quadrados, ou seja, uma área grande comprimida num espaço muito pequeno, e poros, buracos. Agora vamos começar eliminando as alternativas que de forma alguma poderiam ser.
Vamos lá, alternativa A. Da alta estabilidade dos cristais metálicos. Galera, se esses caras fossem só estabilidade, nós não precisaríamos de estruturas metais orgânicas, né? Então bastava só você, sei lá, dar uma aliança de ouro, mas assim, vamos tirar aqui o gás carbônico da atmosfera com a sua aliança de ouro. Então essa alternativa A, ela é falsa, não deve ser marcada. Vamos ver. B. Da alta densidade apresentada pelos materiais. Se fosse assim, todos os materiais muito densos conseguiriam absorver esse gás carbônico. Então, a densidade aqui também não interfere em nada. É falsa essa alternativa. Opa, tá melhorando, hein? Já estamos ficando assim com mais chance de acertar. Vamos lá. C. Da capacidade de comprimir os gases ocupando grandes áreas. Opa! Eu tenho um material poroso pequeno, cheio de buraquinho. Esses buraquinhos, por mais que esteja... Imagina aqui, ó, um pedaço de papel todo aberto. Comprimir, ó, ficou pequeno, mas a área continua sendo a mesma. Então a alternativa C é a correta. Beleza? A alternativa C é a correta. Ah, professor, mas eu marquei a D. Por que a D é falsa? Vamos lá. Da grande superfície de contato entre os cristais poroso e o gás carbônico. Essa daqui, pessoal, ela pode te induzir a marcar ela. Mas por que essa alternativa aqui, ela é falsa? Porque olha o que ele está falando aqui, ó. Da grande superfície de contato. Você realmente tem uma grande superfície de contato. Mas imagina se fosse assim, por exemplo, se você tem aqueles tubão grandão metálicos, né? Tem algumas empresas que os tubos às vezes chegam no pátio das metalúrgicas a 10, 15 quilômetros mais ou menos, dependendo do tamanho da metalúrgica. Se fosse só a área de contato, ao redor dessas metalúrgicas não existiria, né, galera? Gás carbônico, né? Pensa num alto forno, aqueles forno grandão para cima. Olha o tanto de gás carbônico que esse cara absorve. Ele é enorme, focado para cima. Se fosse só isso, nós nem precisaríamos de alto forno. Beleza, galera? Bastaria simplesmente, né? Nem precisaria de filtro, bastaria só o alto forno, que o alto forno ia absorvendo todo o gás carbônico. Então, a grande superfície de contato pode induzir nós por causa desses 5.000 metros quadrados. Mas nós também não podemos esquecer que elas estão comprimidas. Beleza? E por estarem comprimidas, que nós podemos utilizar. Reforçando assim que a alternativa correta é a letra C. Mas vamos ler a letra E. Diz assim: do uso de grande quantidade de materiais para absorver grande quantidade de gás, né? Olha o pulo do gato aqui no texto. 1 grama. Esse 1 grama quer dizer que ao invés de eu ter grandes quantidades de materiais, eu tenho o quê? Pequenas quantidades de materiais para absorver grandes quantidades de gás carbônico. Entenderam a ideia? Sim! Agora ficou legal então, não ficou? Bom, então agora sim, pessoal, nós vamos finalizar essa aula aqui, né? Muito obrigado por você que ficou comigo aqui até agora, né? Ignora esse propriedades periódicas aqui, né, galera? Não é propriedades periódicas, e sim ligações metálicas. Isso que dá a nós aproveitarmos o mesmo esboço, mas por fim não vou fazer edição nisso, acho que é assim mesmo, que não deixou de ter propriedades periódicas, né? Mas por favor, dê seu joinha aqui nesse vídeo, se inscreva no Help Química e manda aí para os coleguinhas, tá bom, galera? Próxima aula a gente continua com essa brincadeira de ligações químicas. Até breve, grande abraço, beijo para vocês e até lá. Tchau!